Boa noite aí a todos, né? Agradeço a presença de todos e, se me permitem, em primeiro lugar, eu parabenizo e agradeço a iniciativa aí da Pró-Reitoria do Stricto Sensu da SPM, né? Com a realização desses webinars e aqui presente a professora, a nossa pró-reitora, a professora Cristina Helena, né? Fico feliz com a presença de todos, né? E o interesse, né, pela temática que nós vamos desenvolver, a questão do consumo aí nos bairros, do consumo local, que é uma temática que interessa também ao grupo de pesquisa que eu coordeno, né, que é o SICO, Comunicação, Identidade e Consumo, do qual também fazem parte a professora Egli Miller, que está presente aqui, e o André, que vai nos auxiliar aí no chat, né? Já vou avisando que as perguntas devem ser enviadas pelo chat, que ele vai organizar e elas serão feitas ao final. E ele também vai disponibilizar no chat o link para os certificados, né? Então aí depois vocês, quem tiver interesse em ter o certificado, entra no link e tem o programa lá, o DOIT, que já produz esse certificado, né? E agradeço principalmente aos nossos palestrantes, né? Eu não sei se o nome é esse para o webinar, mas a professora Simone Tuso, né, da UFG, que é pós-doutora pela UFRJ, né? E a Deise, que foi, assim, vamos dizer, a realizadora desse webinar, né? A Deise junto com o Rodrigo, que é doutora pelo nosso programa, né, pelo PPG-Com, e é docente de cursos de MBA da FIA, da USP-Exalc, né? O Rodrigo, que fez a parte aí quantitativa, né, processou todos os dados quantitativos, que também é egresso do PPG-Com, e é o consultor de pesquisa de mercado lá em Vitória. Não sei se ele está atuando só lá em Vitória, mas originalmente, né? E a professora Maria Giselda Vilaça, que é lá de Pernambuco, ela é graduada em Design, Publicidade e Propaganda pela UFPE e é mestre em Linguística também pela mesma universidade, né? E hoje ela é docente nos cursos de Propaganda e Design do Centro Universitário da UniFBV, né? Que é a Faculdade de Boa Viagem. Então, assim, bem-vindo a todos, né? Vamos ter aí um webinar. Eu estava comentando há pouco que eu tenho achado assim o ambiente dos webinars mais informal, né? A gente se sente, né? Não só porque nós estamos em casa, mas a gente se sente muito em casa. Então, a nossa apresentação é nesse sentido. Na apresentação vai começar pela pesquisa, né? Que nós fizemos do grupo do SICO, que a Deise e o Rodrigo vão apresentar. Na sequência, a professora Giselda vai falar um pouco de como é a questão desse comércio local lá em Pernambuco, né, em Recife, especificamente na cidade de Gravatá, onde ela está. E depois a professora Simone, que vai falar um pouco da situação lá em Goiânia, né? As características de Goiânia, e vai trazer para nós aí coisas bem interessantes. Eu acredito que a gente vai ter muitos insights durante esta apresentação, ok? Então, acho que a gente pode começar com a palavra aí a Deise e o Rodrigo, ok? Ok. Rodrigo, já está online? Online, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo? Já pode compartilhar, né? Pode sim. Você que vai passar os slides, Deise? Acho que a professora Márcia. Então legal. Eu estou aqui compartilhando, tá? Então tá. Opa. Bom. Agora a gente está começando aqui a compartilhar. Pronto, para mim já apareceu aqui. Tá, pronto. Ok? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo, fui orientando da professora Márcia no doutorado. E a nossa pesquisa, ela trata sobre as percepções sobre o consumo no bairro durante a pandemia. Essa nossa pesquisa é uma pesquisa exploratória, ou seja, ela não tem a pretensão de representar a população, nenhuma parte dela, mas sim de levantar categorias
que sejam úteis para serem exploradas em pesquisas posteriores, né? Essa pesquisa ela contou com duas partes. Uma parte quantitativa. Professora, você volta ali um pouquinho, por favor? Essa pesquisa ela contou... Não, pode ser na segunda, nos respondentes ali. A pesquisa ela contou com uma parte quantitativa, em que a gente entrevistava consumidores, e uma parte qualitativa, em que a gente entrevistou comerciantes de bairro. Pode passar para a próxima, por favor, professora? É interessante a gente notar que a pesquisa, o campo, né, a coleta de dados, ela aconteceu entre os dias 12 de junho e o dia 12 de julho. No momento que, como vocês podem ver, o número de casos totais no Brasil ele crescia muito. Então, a vida de todo mundo estava, como está, muito pautada pela pandemia, né? E todo o estudo ele foi feito de forma remota. A gente acessou as pessoas por conveniência, que era o que a gente tinha no momento, e a parte quantitativa a gente distribuiu o link por e-mail, por WhatsApp, e a parte qualitativa a gente entrevistou consumidores próximos e tudo respeitando o distanciamento social. Como eu disse, é uma pesquisa que ela tem como função levantar categorias, então a gente não está muito preocupado com a proporcionalidade, né? É mais entender o que é culturalmente relevante para que a gente possa, num segundo momento e num terceiro, talvez, explorar se isso corresponde à população como um todo. Pode passar, por favor, professora? Então, a gente observa aqui que nem todo o Brasil está contemplado, a gente tem um desbalanceamento ali de sexo, e a escolaridade é um pouco alta, mas agora isso não interessa tanto, que a gente vai testar isso na sequência para ver se isso faz sentido na população como um todo, né? Então, agora a gente vai falar sobre a pandemia, sobre os impactos dela na vida dos consumidores, e eu acho que a primeira questão que a gente vai tratar aqui, ela está associada com os impactos mesmo e como as pessoas reagiram a uma notícia de que existia uma pandemia em curso, né? Pode passar mais um, por favor, professora? E a primeira questão que surge, que é a primeira categoria que a gente levanta, é essa do instinto de sobrevivência. Isso tanto pelo lado do consumidor, que teme realmente por questões de saúde, né? Como também pelo lado do comerciante, que para além... Já não gostei de caixa. Para além do... Acho que eu Deixa pra lá. não tá com a... Desculpa, pessoal. Desculpa, Rodrigo, por favor, pessoal. Vamos fechar os microfones. Eu vou mutar todo mundo e pedir para o Rodrigo abrir o microfone dele. Pode ser? Rodrigo, ok, obrigado, Cris. Imagina. Pronto, agora abri o meu microfone aqui. Estão me ouvindo? Beleza. Então, eu estava falando do instinto de sobrevivência. Aqui tem o lado do consumidor, que ele teme por questões próprias da saúde, né? Mas, por outro lado, também, esse consumidor, ele vê que é necessário continuar consumindo, principalmente gêneros básicos, né? Então, surge muito essa questão do que é necessário nesse momento e como que eu vou conseguir comprar. Então, a gente viu que os principais hábitos de compra que mudaram, ou seja, as pessoas faziam de uma forma e pararam de fazer dessa forma, está associado com compra de roupas e calçados, ou seja, estou precisando de roupa e calçado? É uma questão nesse momento, mas se eu preciso, já que o contato físico ele é um perigo, ele é um risco, por que não comprar fora do bairro de forma não presencial? Então, muita gente passou a comprar por meio da internet, por exemplo. Por outro lado, a gente tem também a figura dos alimentos e dos produtos de limpeza, que muitas vezes estão associados ao supermercado, aos mercados de bairro, né? Mas a própria questão do distanciamento também trazia risco, né? A gente viu isso muito e vive isso muito até hoje. Então, as pessoas elas passaram a criar muitas, como eu vou dizer, estratégias, como é o caso desse consumidor de Goiânia, que aparece aqui embaixo à direita, aqui no quadrinho. Passei a verificar os preços de certas datas para evitar ir no supermercado em dias específicos. Ou seja, ele acumulou a compra dele e ele evita, por exemplo, ir no começo do mês, quando mais pessoas provavelmente vão ao supermercado, né? Então, a gente tem estratégias que são criadas pelo próprio consumidor e isso a gente vai ver quais são os efeitos disso, se as pessoas vão continuar com essas práticas depois da pandemia, né? Agora pode ir para a Daisy. A Daisy, eu vou mutar o meu aqui.
Bom, ok o som? Ok. Bom, fez parte dessa pesquisa também um levantamento qualitativo, que para o nosso grupo de pesquisa foi uma oportunidade única, né? Porque ela, vamos dizer que ela se caracterizou, não é que ela foi, mas ela se caracterizou com a pesquisa do campo da antropologia, porque nós estávamos vivendo nos bairros, né? Onde estava acontecendo o isolamento social e nós próprios estávamos evitando sair de casa e ter pouco contato no mundo externo, vamos dizer assim, né? E então, nós tivemos também a oportunidade de acompanhar muitas informações que estavam sendo monitoradas pelos grandes institutos de pesquisa e pelos grandes varejistas, né? E aí nos ocorreu essa dúvida: o que está acontecendo com o pequeno varejo, né? O pequeno varejo no Brasil são mais de 4 milhões de estabelecimentos e são responsáveis por mais de 90% dos empregos. E nós estávamos, então, cercados de pequenos varejistas e tivemos a curiosidade de fazer esse tipo de investigação. Uma das coisas que a gente detectou é que esses pequenos varejistas usaram muita criatividade para chegar aos seus clientes, né? Uma delas foi trabalhar de forma, digamos, escondida, sigilosa, né? Muitos comerciantes atendiam os seus clientes, eles não faziam parte dos serviços chamados essenciais, então eles eram obrigados pelos decretos governamentais a ficarem fechados, mas eles abriram possibilidades para atender esses clientes de uma maneira, vamos dizer, discreta, né? Então, por exemplo, nós temos um exemplo, né, de uma loja de 199, que o dono ficava sentado num banquinho na porta do estabelecimento, ele tinha uma pequena porta, quem passava na frente precisava comprar alguma coisa, ele abria a porta, a pessoa entrava, vamos dizer, sorrateiramente, e fazia ali a aquisição do item que ela necessitava, né? Isso aconteceu também com o sapateiro, por exemplo. Os sapateiros tiveram que fechar o seu estabelecimento, né? E a outra coisa que interessa bastante no nosso campo de estudo foi a comunicação oral. Muita fala, muita comunicação entre condôminos, o boca a boca, se espraiando, né, pelas famílias, pelos amigos. Isso foi relatado, por exemplo, por uma lavanderia aqui do bairro do Ipiranga. E o outro exemplo foi de um comerciante que me autorizou a falar o nome dele, da Feira Limpa. Ele tem um box no CEAGESP, aqui em São Paulo, e ele só atendia restaurantes, comércio, mas ele começou a fazer algumas entregas um pouco antes do isolamento social. Quando começou o isolamento social, simplesmente as vendas dele quadruplicaram, porque foi tanta informação no boca a boca entre as pessoas que se abasteciam de um produto de altíssima qualidade vindo direto do CEAGESP sendo entregue na sua porta. E isso foi muito oportuno, porque ele teve o seu estabelecimento inundado quando houve a inundação das chuvas em fevereiro, antes do início do isolamento, e hoje é um negócio que ele mantém e vai, inclusive, ampliar, né? Mas sem perder o contato com os clientes. O próximo, por favor. Uma oportunidade de fazer diferente também aconteceu para 61% dos consumidores, né? A gente viu aí na grande mídia, nos grandes estudos, né, digamos, a explosão do comércio eletrônico no Brasil, que representava 4%, e quando chegar ao final de 2020, provavelmente nós vamos ver esse número mais do que dobrar, né? Mas isso para quem estava preparado para a transformação digital, né? E, de qualquer maneira, a maior parte dos consumidores tiveram que se utilizar desse canal de vendas, né? Mas também houve muitas experiências interessantes, como, por exemplo, o dono de um boteco em Piracicaba,
que ele só atendia no estabelecimento dele, mais à noite, com música ao vivo, e ele teve que fechar as portas, aprender a vender pelo Uber Eats, pela iFood, e também a adequar as embalagens dele para as pessoas que iam retirar no local. Um outro exemplo interessante foi de uma pessoa que comercializa terrenos no interior do Paraná, e que falou que passou a vender os terrenos por vídeo, né? Porque ela estava em home office, né? E ela, inclusive, percebeu uma mudança nas pessoas buscando locais maiores, com possibilidade de lazer, já que talvez, né, o comportamento de trabalhar em casa poderá também continuar quando terminar o isolamento, né? O próximo, por favor. Deise, só um minuto. Deise, Sim. só um minuto. Tem uma mensagem aparecendo dizendo mova para longe do aplicativo compartilhado. Se puder encerrar, está atrapalhando a visão. Será isso? Mas eu não consigo mexer nela. Eu vi essa mensagem e eu achei que estava aparecendo só para mim. Tá aparecendo para mim, mas eu não sei como fazer isso. Eu não de vez em quando ela retirar. some. Eu percebi isso. De vez em quando ela some, de vez em quando ela volta. Vamos assim, então. Se alguém puder ajudar, mas eu já cliquei aqui, estou tentando fazer alguma coisa e não consigo. Chama de do it yourself, né? Faça você mesmo, né? Então, as pessoas começaram a substituir a ida ao cabeleireiro por elas próprias cortarem o cabelo, fazer tintura, a academia que não pode mais frequentar, então acompanhando com vídeos de YouTube. As academias de bairro tomaram a iniciativa de também fazer aulas síncronas ou assíncronas, né? Manicure, as pessoas ou abandonaram ou passaram a fazer por si própria, né? E o que a gente percebeu que os serviços ligados à estética foram os que mais tiveram essa questão de fazer sozinho, né? Inclusive, uma consumidora de Minas Gerais declarou que passou a fazer os serviços domésticos, a limpeza, a parte de estética também, a manicure, e até se atreveram a fazer pequenos concertos, né? Falei assim, nossa, mas foi o recurso que as pessoas tiveram, né? Bom, fazendo uma síntese, né, do que nós detectamos junto aos consumidores e aos comerciantes, né, ficaram os aprendizados, né? Então, eu vou encerrar agora falando desse aprendizado. A gente tem mais dados, mas devido ao tempo, vamos fazer um resumo aqui, né? O primeiro aprendizado dessa coisa dessa situação de distanciamento social foi uma super reflexão do que era seguro e do que era efetivamente necessário, né? Muita solidariedade, inclusive a gente viu reportagens de pessoas fazendo uma seleção no seu guarda-roupa e doando, por exemplo, vestidos de festa que se transformavam em filantropia, né? Para serem dados às pessoas que efetivamente necessitavam muito, né? A outra coisa foi por parte dos comerciantes, né? Se os grandes varejistas, as grandes corporações estavam já em andamento com a sua transformação digital, o grande vencedor da comunicação foi o WhatsApp no bairro, né? O WhatsApp foi o que imperou entre as pessoas, entre as famílias e entre os clientes e o seu comerciante. E aí a pergunta que fica é se esse é um comportamento que vai perdurar, né? Um outro aprendizado que está no próximo slide é a questão da entrega, né? Então, muitos comerciantes perceberam que eles podiam meio que fazer uma coisa similar ao que, por exemplo, o Magazine Luiza faz. Ele podia receber um pedido por e-mail ou pelo WhatsApp,
pedir para o funcionário dele se dirigir até a loja, a casa do bairro, ao condomínio, à portaria, ou o cliente vir retirar no estabelecimento dele, né? E isso, um exemplo que aconteceu num bairro, por exemplo, foi a Gráfica, que é uma copiadora, que passou a fazer entrega aí das cópias ou do material, por exemplo, escolar aí, para quem estava estudando na portaria do prédio, né? E ele não fazia isso antes. E por último, aqui, realmente para encerrar, entre os consumidores, esse maior tempo dentro de casa serviu para ressignificar essas relações, tanto com a sua própria família, quanto com fora dela, o cuidado com o outro, né? Então, uma curiosidade que a gente viu foi o aumento, por exemplo, da venda de roupa de cama, mesa e banho, a troca de móveis para se adaptar, para trabalhar em home office, ou para os filhos poderem acompanhar a sua aula online, e até mesmo de decoração, numa tentativa de tornar o ambiente mais agradável, né? Então, para nós, a gente pôde vivenciar esse campo, né? Aqui a partir da nossa própria vivência com esses pequenos comerciantes do bairro, e essa pesquisa é um extrato do que a gente aprendeu nesse período. Obrigada. Desculpa, mas realmente eu não sei o que aconteceu com aparecendo naquela mensagem, porque eu já compartilhei muitos materiais e nunca tinha acontecido isso. Bom, então assim, agora eu passo a palavra para a professora Giselda, né, que vai nos contar um pouquinho lá da região dela, de como que está acontecendo aí algumas especificidades, né, daquele espaço lá. Seja bem-vinda, Giselda. Boa noite a todos. Estão todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, boa noite, professora Cristina, muito prazer conhecê-la. Boa noite, Márcia, Deise, nossas parceiras Simone, Rodrigo. Desculpa se eu esqueci mais de alguém. Então, e a todos que estão presentes também, muito prazer. E é um prazer enorme estar aqui participando, né, e vim falar um pouco do que acontece na cidade de Recife e também na cidade de Gravatá, onde eu estou, como a Márcia já tinha falado. Em Recife, as coisas também são um pouco parecidas com o que a Deise acabou de falar, que as pessoas tiveram também que mudar um pouco as suas estratégias de vendas. E eu trago um caso específico de duas lojas de confecções. Uma que é uma loja única e outro que é um grupo de lojas que tem uma média de 15, 16 lojas de duas marcas distintas, mas do mesmo grupo. E, assim, as formas como elas encontraram de fazer suas vendas nessa pandemia também foram bem parecidas com algo que a Deise já começou a falar. A loja menor, que eu vou chamar de loja A, ela é uma loja única, ela passou mais de 3 meses fechada, mas antes da pandemia já tinha começado a construir o seu site. E a partir disso, intensificou, né, concluiu a construção do site, passou a vender através dele e também através do Instagram. Então, a divulgação dos produtos eram através desses dois canais. Como ela era uma lojinha de bairro, e ela diz assim, eu vendia bastante looks quando a cliente chegava aqui, pelo site ou pelo Instagram, eu vendo uma peça única, eu não posso vender o look, porque eu não tenho como convencer a cliente presencialmente. E chegando dentro da loja, ela conseguia formar o look inteiro, então ela conseguia vender bastante. Então, nesse período, ela disse que o faturamento caiu 70%. O faturamento nesse período, mesmo com as vendas online, mas caiu 70%. Então, agora com a retomada, ela disse que está começando a ganhar fôlego agora, mas não chegou ainda ao mesmo patamar de antes. Continua em torno de 50% a 60% de vendas, mas não mais que isso, mesmo com a retomada. E o ganho disso tudo para ela foi que ela conseguiu uma clientela maior fora da cidade de Recife, então ela agora consegue atender público de outros locais do país. E ela chegou para mim e disse, eu já vendi até para São Paulo. Eu digo, que bom, né? Então, ela ampliou bastante a clientela dela com isso.
A rede de lojas, ela não vendia online, ela não tinha canal nenhum online. Então, ela passou a construir o seu site também a partir disso. Ela passou 15 dias completamente fechada, né, todas as lojas fechadas, e construíram seu site e treinaram uma equipe de vendas para fazer vendas online. Então, o canal de vendas realmente começou, né, vendas online a partir disso. Nesse período de pandemia, quando as lojas ainda estavam fechadas, elas venderam de 10% a 15% do faturamento do período do ano anterior. Agora, com a retomada, com as reaberturas das lojas, ela diz que está chegando a 50% do faturamento, mas caiu bastante mesmo. Assim. E ela diz que vai continuar vendendo pela internet, também porque conseguiu uma clientela fora da cidade, né, fora da região, que ela tinha lojas em todos os shoppings, aliás, ela tem loja em todos os shoppings da cidade, mais alguns bairros mais bem, assim, uma clientela, um poder aquisitivo um pouco maior. Então, são uma rede de lojas que é feminina e uma das marcas é de vestimentas infanto-juvenil. Então, ela conseguiu, né, através desses canais, conseguir fazer as suas vendas, mas ainda não chegou ao patamar anterior. Trazendo um pouco para a cidade de Gravatá, é uma cidade que fica a 85 quilômetros de Recife, tem uma população em torno de 84 mil pessoas, porém um público flutuante que nos finais de semana e feriados chega a mais de 200 mil pessoas na cidade. Já chegou um período de ter 400 mil pessoas aqui e foi assim um terror na cidade, porque engarrafamentos e tudo que tem numa cidade grande, como todo mundo conhece. Então, é uma cidade que também é muito, assim, os bairros são muito interligados, são muito pequenos, uma cidade pequena, com comércio menor, todo mundo conhece todo mundo, e isso facilita um pouco na venda no boca a boca, né, no WhatsApp, e muitas vendas pelo WhatsApp. Então, algumas confecções daqui, elas continuaram vendendo também online, né, via Instagram e via WhatsApp bastante. Mas eu vou trazer um caso específico também de um rapaz que é um sítio que vende, que produz orgânicos, né, hortaliças e legumes orgânicos, e eles participam de uma associação chamada CSA, que é Comunidade que Sustenta a Agricultura. Essa comunidade fazem parte várias famílias que pagam valor mensal para essa associação e em troca disso, essa família de agricultores, ela entrega semanalmente uma quantidade de itens orgânicos selecionados, eles selecionam previamente, então eles distribuem uma lista durante a semana, as pessoas fazem suas escolhas e eles já separam e já fazem a entrega no final de semana. Então, antes da pandemia, eles já tinham sentido também a necessidade de começar a escoar um pouco, assim, a divulgar um pouco esses produtos em outras listas, porque tinham pessoas que queriam comprar deles, que não iam necessariamente na feira, mas que também queriam adquirir os produtos, mas sem querer pagar essa taxa mensal. E aí ele começou a sentir essa necessidade também de divulgar uma lista, e começou a fazer uma lista e divulgar via WhatsApp. Com a pandemia, essa lista ela passou a ter uma divulgação maior e muito mais pessoas começaram a comprar e ele começou a fazer entregas em casa. O que é que ele diz para mim, assim, do que ele ganhou com tudo isso, né? Ele disse que percebeu que a divulgação do negócio dele, né, aumentou, dos produtos aumentou, a visibilidade aumentou, a visibilidade também da associação aumentou. Ele não tem perdas praticamente na sua produção, ele vende tudo que ele colhe, e também porque quando ele tem as listas, né, a lista da associação, as listas das pessoas que pedem, ele já tem uma noção também do que é que ele vende na feira, então ele já faz a colheita de acordo com a demanda que ele tem, então ele não perde muitos produtos. Para ele disse que a quantidade que ele vendia antes e depois da pandemia, ele disse que não sente muita diferença. Ele só percebe que a clientela aumentou, né? Que ele consegue agora vender para mais pessoas, que são pessoas que não iam na feira antes, mas que agora têm a oportunidade de
ter os seus produtos por conta disso, né, dessa divulgação que é feita aqui. Então, o serviço de delivery na cidade aumentou muito, até porque as pessoas do público flutuante que estão na cidade nesse momento, é porque tem pessoas que têm casas aqui, trabalham em Recife, moram lá, mas têm casas aqui, e na pandemia veio todo mundo para cá. Então, a população aumentou muito nesse período, o serviço de delivery cresceu bastante, e isso é o que está fazendo também com que as pessoas consigam também fazer as suas vendas, né, através desse boca a boca, do WhatsApp. Então, aqui não tem muito site, não tem muita... Às vezes tem mais a rede social, o Instagram, mas não tem muitos sites para venda, não tem muito e-commerce como tem na cidade grande. Mas, ou não necessariamente cidade grande, mas em outras empresas também que já trabalham com isso. Mas, assim, funciona muito aqui o WhatsApp, muito. Então, as pessoas estão vendendo cada vez mais por esse canal. O serviço de delivery despontou, principalmente para quem vende alimentos, principalmente para quem vende comida pronta, porque os restaurantes também fecharam, e aí as vendas foram sendo feitas dessa maneira. Então, esse é o cenário, né, muito parecido com o que a Deise comentou aí já dos achados dela na pesquisa, mas uma coisa que é bem localizada é esse fato de que assim, o boca a boca funciona, o WhatsApp está funcionando muito e o serviço de delivery aumentou. Então, esse é o cenário, né, que a gente vê. E em Recife também o delivery está funcionando bastante, inclusive supermercados agora com aplicativos para as pessoas fazerem seus pedidos de feira nos aplicativos. Então, você faz toda a sua escolha pelo aplicativo, eles entregam. Restaurantes, farmácias, padarias, então todos através também de aplicativos e não necessariamente de WhatsApp, né? Tem o WhatsApp funcionando para quem já tem sua lista de clientes, mas os aplicativos é que estão funcionando bastante na cidade. Então, eram esses os achados que eu queria trazer para vocês e agradeço a oportunidade. E, professora Márcia, por favor. Muito obrigada. Legal, Giselda. Acho que é justamente essa é a nossa ideia, né, com esse webinar, é fazer essa troca, porque são situações que nós estamos passando, né, mas agora a gente tem uma visão mais ampla, né, e de casos específicos que, como eu disse, aí podem sugerir pesquisas, podem sugerir uma reflexão mais aprofundada e a gente vai procurar assim ter um entendimento maior das transformações que estão por vir, né? Talvez agora nesse momento elaborar uma pesquisa, ou elaborar uma reflexão mais aprofundada é mais complicado, né? Mas com certeza eu acho que a gente vai ter muito assunto aí pela frente, né? Então agora eu passo a palavra à professora Simone, né? E também vou compartilhar. Nós tivemos aqui, eu acho que a questão de aparecer aquela mensagem é porque era PPT, então parece que se tiver um PDF aí, não sei se vai funcionar, talvez agora não apareça mais, ok? Então, Simone, pode ir compartilhando já, pode abrir a sua apresentação, você me avisa quando eu abro. Não, eu te aviso. Deixa eu falar um pouquinho, quando a gente chegar lá no livro, eu te aviso, por favor. Obrigada, viu, Márcia, por ajudar também aí com a apresentação. E boa noite a todos. É uma alegria, um privilégio estar aqui com todo mundo, da mesma forma que é um privilégio fazer essa pesquisa, né? É uma delícia. A gente tem se reunido algumas vezes para conversar e eu espero que isso, como a professora Márcia já colocou, que isso não passe, não, que a gente continue aí avançando com esses estudos, porque está super bacana fazer, e super bacana descobrir, compartilhar, enfim. Eu vou trazer um pouco essa realidade aqui de Goiânia. É claro que aqui em Goiânia também acontece tudo isso, né? Que a professora Deise, o professor Rodrigo, a professora Giselda já apresentaram, né? Essas questões aí do bairro vendendo desta forma, o que a professora Giselda colocou sobre as verduras, sobre os legumes, é isso também que acontece aqui com o verdurão do bairro, né? Enfim, eu acho que são realidades que também são muito próximas, né? De qualquer forma, eu vou focar num tema que para o goiano é fundamental e super especial, que são a questão das feiras.
Goiânia se movimenta a partir de feiras e o grande comércio de Goiânia está nas feiras. Para quem não é de Goiás, de Goiânia, entender, existem mais de 120 feiras cadastradas em Goiânia. De tudo, desde as feiras livres, que a gente conhece, aquela que vende pastel de feira, tá? Desde feiras muito específicas, que são, eu chamo de shopping centers a céu aberto, tá? São barracas que são montadas, muitas barracas que são montadas, e aí a gente vai trazer um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso. E essas feiras estão espalhadas pela cidade toda. O goiano entende isso, né, como ele diz o seguinte: a feira para nós é um patrimônio cultural e tradicional. Então as pessoas vão às feiras para passear. As pessoas vêm de cidades próximas de Goiânia para viver essa esfera da feira, né? E na feira tem de tudo. Na feira tem roupa, tem calçado, tem acessório, tem comida para levar para casa, tem praça de alimentação com cadeiras, com mesas, enfim, é de verdade um shopping center a céu aberto, né? E são muitas. Eu vou me ater a 4 feiras, mas tem feira do Cerrado, feira da Nuvem, feira do Universitário, feira do Parque Amazônia. Então, tem desde feiras com o nome dos bairros até as feiras com aqueles nomes que foram surgindo ao longo das décadas. Elas são antigas, muitas delas muito antigas, né? Eu vou me ater a 4 modelos aqui, que são as feiras do Sol e da Lua, que são muito tradicionais, muito famosas, a Feira Hippie, tá? E um outro comércio muito disputado aqui, que é a Rua 44, que na verdade não é mais uma rua só, são várias ruas em torno dessa Rua 44 e consideradas também como um grande atrativo turístico para a cidade, né? E quando a gente afirma, né, um ponto central da pesquisa que a gente está apresentando aqui, era, na verdade, essa intermediação comunicacional com a relação do comércio, né? Então, o consumo a partir desta nova esfera comunicacional. Mas eu tenho que voltar um pouquinho e lembrar que a penetração da comunicação e a interferência da comunicação nas feiras de Goiânia, ela tem a sua base na televisão. Então, a gente aqui vai falar de uma via de mão dupla. É o quanto as tecnologias comunicacionais estão interferindo nesse momento da pandemia, mas o quanto também elas interferem na própria confecção e concepção da feira, tá? Tudo na feira é feito com base na televisão. Roupas, calçados, acessórios, bijuterias, tudo é feito a partir de novelas. Então, e mais uma coisa interessante, a própria parte da culinária também é 100% baseada na culinária que a gente vê em programas como, por exemplo, Mais Você. Então, a gente encontra plaquinhas, né? O bolo que a Ana Maria Braga ensinou essa semana, a torta que o Guedes ensinou na semana passada, e por aí vai. Aí, professora Márcia, se puder colocar já a primeira tela com a capa do livro. Em 2012, eu, a professora Márcia Tondato e a professora Ana Carolina Temer escrevemos um livro chamado Mulheres do Sol e da Lua, tá? Nesse Mulheres do Sol e da Lua, a gente fez uma pesquisa bastante aprofundada com as feiras, em especial a Feira do Sol e a Feira da Lua, tá? Depois, no finalzinho, a professora Márcia vai deixar um link para vocês. Eu tenho um site, simonetuso.com, e este livro está lá de forma gratuita, tá? Pode baixar em PDF, pode ler o livro. Tem toda essa pesquisa feita em 2012, que, na verdade, tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje também, para a gente entender quase que uma história de como essas coisas funcionavam, né? Logo, a comunicação é fundamental. Eles dizem sempre, tem no livro uma frase que para mim é assim, emblemática para o livro. Uma das feirantes me disse assim: olha, tudo que está na TV é tendência, o que sai da TV é liquidação. E é um pouco essa relação que as pessoas têm muito fortemente, né, com a telenovela. Ou seja, hoje, como a telenovela está fora do ar, como estão passando reprises, essas pessoas também perderam a própria referência da moda.
Porque boa parte daquilo que é comercializado a preços muito baratinhos, que eles chamam de modinha, porque eu vi a atriz X, a atriz Y, a atriz Z usando. Então, hoje eu vou lá e compro a blusinha da atriz. Semana que vem eu vou e compro o colarzinho da outra atriz, e assim sucessivamente. Então, a própria referência do que eles chamam da modinha da feira, ela é 100% baseada naquilo que está nos meios de comunicação de massa, sobretudo nas telenovelas, né? Então, é por isso que eu digo que perder essa referência... Pode passar, professora. Então, perder essa referência, né, é sempre uma via dupla, né? A comunicação ela está muito presente, de fato, na própria existência desse comércio, né? Aqui começa com a Feira Hippie. Esse é o espaço onde a Feira Hippie é organizada, é montada, né? A Feira Hippie é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina. Esses dados todos estão no site ou do Wikipédia, ou do próprio... eles têm associações, então os próprios sites das associações, tá? Então foram elementos que eu extraí de lá para montar essa apresentação. Essa feira surgiu na década de 1960 e ela possui 6.000 barracas, tá? Não está errado, não. Aliás, isso é uma grande confusão, porque agora, por exemplo, para tentar comercializar, né? Pode ir passando, professora Márcia, tem outras fotos aí da feira, para vocês irem entendendo um pouquinho, né? Essa é a realidade da feira, fica lotada, né? Essas fotos onde as pessoas ainda não estão normalmente ao comecinho da feira, né? Depois essa feira vai sempre lotando, né? Sempre vai entrando muita gente, né? Tá uma grande confusão agora por conta da pandemia. Por quê? São 6.000 barracas, tá? Ela fica desse jeitinho aí. Então, 6.000 barracas, essa foto que vocês estão vendo tem partes que são cobertas. Normalmente, em dias de chuva, os feirantes tentam colocar algum tipo de cobertura para tentar vender mesmo na chuva. Então, as pessoas vão se adaptando aí como podem, né? Há uma grande confusão agora na época da pandemia, porque eles estão tentando voltar, tá? Professora, coloca para mim a próxima lâmina. Isso. Houve uma passeata, tem carreata, tem buzinaço. Quase que diariamente as tardes são ocupadas pelo povo das feiras, que ficam pelas ruas solicitando a abertura e a possibilidade de voltar a montar as suas barracas, tá? Essa pessoa que vem à frente, inclusive de camisa branca, é o presidente da Associação da Feira Hippie, e há um movimento para a feira voltar. Qual é o grande problema agora? Há 15 dias, a prefeitura liberou a montagem das feiras em um esquema de metade das barracas pares, todas elas são credenciadas, tem número. Barraca par em um final de semana, barracas ímpares no outro final de semana. Só que quando fizeram a medição daquele espaço que estava lá na primeira lâmina, viram que mesmo desta forma, 600 barracas ficariam de fora. Não cabe 3.000 barracas no espaço de distanciamento. Aí eles fizeram greve. Agora eles estão em greve. Então, eles podem voltar, mas estão em greve, querendo uma ampliação dos espaços onde essas barracas podem ser montadas. Então, essa Feira Hippie, né, esse grande conglomerado aí de barracas, né, começou a vender, e aí tem uma estratégia. A estratégia da Feira Hippie para a Covid-19 foi que a Feira Hippie lançou um canal de vendas pela internet. Então, ela é pago, cada feirante paga 20, 30 ou 40 reais, a depender do plano que ele quer anunciar, tá? E isso já está funcionando desde maio, e muitas pessoas, né, migraram para esse espaço, então, desta venda pelo site que foi criado, e é desta forma, tá? Os lojistas expõem os seus produtos e tentam vender pela internet para amenizar esse impacto, tá? E aí funciona desse jeitinho, novidades todos os dias, tem as peças, os preços, né? E é dessa forma que eles estão tentando caminhar. As feiras do Sol e da Lua, que já são essas imagens que estão aparecendo, eu vou falar delas de forma conjunta, tá?
porque não há muita distinção, a não ser o horário. A Feira do Sol é de dia, a Feira da Lua é de noite, tá? E elas acontecem em 2 praças distintas. Elas vêm lá na Feira do Sol e na Feira da Lua, existem 1.240 barracas cadastradas. Algumas que também estão lá na Feira RIP e outras não. Outras que estão ou só na Feira do Sol ou só na Feira da Lua, né? Mas normalmente quem faz Feira do Sol faz Feira da Lua, tá? Uma funciona no sábado, outra funciona no domingo. E elas também passaram a vender os seus produtos. Pode passar, professora. Elas passaram... aqui foi uma coisa interessante. Essa foto eu achei legal, porque como eu falei que eles se baseiam 100% na televisão, quando estava no auge, né, a Casa de Papel, o seriado da Casa de Papel, aí o comerciante lançou lá a Casa de Pastel. E ele ficou durante algum tempo, inclusive usava uma máscara, né, para fazer uma alusão à Casa de Papel e à Casa de Pastel dele, e deu muito certo. Muita gente ia comer lá na Casa de Pastel, La Casa del Pastel, por causa da Casa de Papel. Mas, enfim, essa é a Feira do Sol, então são barracas neste formato, né? Eu acho que tem mais algum slide, professora? Isso. Esse espaço que está aqui embaixo é o espaço da Feira do Sol, tá? E são barracas muito parecidas com aquela da Feira da Lua. Estratégia para vender agora durante a pandemia, tá? Isso. São todas essas imagens, tá? Ali são os bolos, né? Então são barraquinhas dessa forma. Normalmente, atrás dessa barraca é que ficam os espaços para montagem das mesas para quem quer degustar na própria feira, tá? E aí a Feira da Lua, né? Da mesma forma, e tem a mesma imagem, a Feira do Sol também tem, com a divulgação no Facebook, né? E eles estão no Instagram, no Facebook, tentando também comercializar a partir dessa mídia social. Por fim, eu vou falar um pouco da Rua 44, tá? Que já é o próximo slide. Essa Rua 44, ela parece um pouco, quem conhece, a 25 de março. Então, a gente anda, é aquela muvuca, né? Gente que não acaba mais, loja que não acaba mais, tá? São 12.000 lojas no espaço chamado Rua 44. Então, obviamente, vocês podem imaginar que não é uma rua só, né? Já é quase um bairro, né? São dezenas de ônibus, milhares de pessoas que vêm do país inteiro, e ela é considerada uma grande oportunidade para sacoleiros do Brasil todo, tá? Que eles vendem no tal do atacarejo, né? Por isso tem essa inclusive, divulgação é deles, né? A Rua 44 é referência internacional para os sacoleiros, né? Ainda que eles dizem, inclusive, que devem vir pessoas também aqui, né? Paraguai, Uruguai, enfim, também buscar algumas coisas por aqui, porque, de fato, é tudo muito, muito baratinho mesmo, né? E isso, obviamente, movimenta o turismo, movimenta a cidade, e então, de forma que a pandemia gerou um processo, né, na rua, não só da Rua 44, mas a questão de todas as feiras, gerou um processo em cadeia de muita perda com a questão do comércio, porque são bares, são restaurantes, são os hotéis, então tudo funciona a partir destas feiras, né? A partir da Rua 44, aqui quando se fala reabertura, vocês veem aqui na imagem que as pessoas já estão de máscara, né? Mas, enfim, continua a aglomeração, além da própria população que vai para esse ambiente da 44. Existem muitos camelôs, então a rua também fica cheia de camelôs. Então, enfim, é uma aglomeração que a questão da Covid, né, impacta diretamente, né? Também um grande problema, pode deixar já esse, professora, está correto. Também um impacto muito grande, porque como a maioria vende por atacado, essas pessoas que compravam no atacado para vender nas suas cidades também não tem como vender nas suas cidades, porque lá também encontram o movimento todo parado, né? Há um levantamento, eu fiz hoje de manhã mais uma ligação para o pessoal da 44, eles estão com uma média de 35% a 40% das lojas fechadas, mesmo agora podendo abrir. Eles não têm ainda um dado real se essas lojas fecharam porque faliram
ou se elas estão fechadas até que haja algum outro movimento aí com relação à pandemia, né? Mas, enfim, muitas lojas não voltaram a abrir, mesmo agora, 15 dias para cá, quando as lojas puderam abrir novamente. Eles estão com essas divulgações, né, nas redes sociais também, Instagram, Facebook, e mais do que isso, os lojistas possuem cadastro dos clientes, e eles mandaram para mim, eu recebi várias agora durante a pesquisa, eles mandam catálogos, nesse catálogo tem tudo, tem a foto da modelo, tem a foto só da peça, tamanhos, cores, preços, e a gente pode encomendar pelo próprio WhatsApp, e eles entregam em casa, ou fazer aquele movimento de deixar a encomenda pronta, e a gente vai até lá, passa, inclusive não precisa descer do carro, passa, pega, para tentar o mínimo de contato possível, né? Aqui é gratuito, nesse site é gratuito, diferentemente da Feira Hip, que cobra dos feirantes, aqui é gratuito, porque eles vendem uma parte de publicidade, alegando que já existem mais de 5.000 pessoas cadastradas, e essa visibilidade também dá visibilidade para o anunciante. Então, aqui eles estão conseguindo anunciar de graça. E aí tem uma última tela, aqui o site, né? Essa é a capa do site que foi criado, e aqui, para se ter uma ideia, uma dimensão mesmo, esse é o Hotel Mega Moda, que é feito lá nessa região da 44, ele tem 24 horas de bar, restaurante, tudo que o cliente, quando chega para comprar na 44, né, normalmente aquele que não é, obviamente, de Goiás, de Goiânia, né, o turista, quando vem para comprar na 44, já conta com uma estrutura também de um hotel ali dentro, né, dessa região, onde ele também pode se hospedar. E, obviamente, eu falei com o hotel disse que também sofreu um impacto enorme, né? Então, existe também todo o problema em cadeia que também abraça esse hotel. É isso. Obrigada. Muito interessante, né? Toda essa movimentação, né? E aí a gente vê a questão, né? Como a Simone falou no começo, né? A questão da mídia, primeiro a televisão, e aí é interessante a televisão, né? Que foi um dos aspectos que a gente pesquisou para aquele livro lá, Mulheres do Sol e da Lua, né? A televisão como base, né? Para a criação mesmo, para a criação das peças, porque a maioria dos feirantes, eles são donos das confecções, né? São eles que confeccionam os produtos, então é a base mesmo da indústria a televisão. E aí como isso também afetou agora na pandemia, né? Porque eles com as reprises das telenovelas, eles perderam essa base, né? Então é bem interessante essa relação aí, a relação de consumo e mídia é direta já na produção, né? E essa manifestação aí é interessante porque há uma união, né? Ao mesmo tempo eles são, né, comerciantes, são concorrentes, né? E a busca por alternativas, né? Que vai passar aí pelas redes sociais, pela divulgação, Instagram, Facebook, site, né? Então, a nossa intenção foi justamente mostrar, né, um pouco de como que isso está sendo ao vivo em cores, né, em diferentes partes, né, a Deise falando mais a pesquisa que a gente fez aqui em São Paulo, né, mais especificamente do comércio de bairro, né, a Giselda abordando uma questão específica, né, a questão dos hortifruti, que embora a alimentação não tenha sido fechada, né, os estabelecimentos de alimentação, mas sofreu um impacto, obviamente, né, a questão do delivery, e aí como que as pessoas, acho que é importante, né, interessante é isso, a adaptação, né, de todo mundo, né, não só das grandes metrópoles, à comunicação digital, né, aos novos modos de fazer. Isso, de uma certa maneira, né, apesar de
todo o lado negativo da pandemia, mas é um alento para a gente, né? Porque isso mostra a força de adaptação, não só dos comerciantes, obviamente, porque esse é o fazer deles, né? Mas também dos consumidores, né? Sem distinção praticamente de classe social, de idade, né? Quer dizer, como a questão aí da sobrevivência, né? Por exemplo, o comprar o alimento, né? Começando do básico, do mais básico, motiva e move as pessoas. Então, por isso que eu digo que isso é um alento em relação ao que o que virá, né, após esse isolamento. Acho que a grande lição que nós vamos ter, né, e aí nós estamos assim muito ansiosos para começar as pesquisas, né, a hora que esse momento de ebulição, ou pelo menos a hora que sair a vacina, para a gente começar as pesquisas para entender, né, fechar um pouco, né, se é possível dizer isso, fechar um pouco esse mapa, né, de mudança mesmo, porque a gente fala muito mudança de comportamento, influência disso, influência daquilo, mas acho que agora realmente a gente tem uma mudança não só de comportamento, mas de paradigma de consumo, né, de paradigma de comercialização, né, e uma coisa que está diretamente relacionada com o que nós fazemos, com o que nós estudamos, né? Então, nesse momento, eu não sei se a Cristina e a Helena quer falar alguma coisa, mas eu já vou partindo aí para o encerramento, para as perguntas, né? Então, o André deve ter perguntas e aí depois a gente já parte para o encerramento. Vamos para as perguntas, sim, Márcia, estou adorando. Eu só vou pedir desculpa para vocês, mas provavelmente eu não fico até o final. Eu vou ter que sair, vou deixar com vocês. Tá, felizmente, que bom que você conseguiu acompanhar as apresentações, né? Aí depois a gente bate um papo aí sobre o fechamento, então, tá? Muito interessante. Que bom que gostaram. Então vamos às perguntas, André. Vamos lá. A Vitória Sá, da Unesp de Bauru, primeiro ela tinha perguntado para a professora Deise e professor Rodrigo qual o perfil desses bairros que foram pesquisados. Depois ela tem outra pergunta, mas acho que primeiro essa é uma pergunta técnica para vocês responderem rapidamente. Você podia repetir, André? Acho que ficou um pouco... Desculpa, não deu para ouvir. A Vitória Sá, da Unesp de Bauru, perguntou para a professora Deise e para o professor Rodrigo qual o perfil dos bairros que foram pesquisados lá naquela pesquisa. Vitória, muito interessante a sua pergunta, né? Como o professor Rodrigo falou no início, essa foi uma pesquisa de caráter exploratório. Então, nós não fizemos exatamente um filtro para identificar se seriam bairros de classe alta, de classe média ou de menor poder aquisitivo. Nós deixamos em aberto, né? O que eu pude perceber quando nós recebemos as respostas é que o perfil dos comerciantes estavam até equilibrados. Tanto você tinha, assim, porque a gente tinha uma pergunta que não pôde colocar aqui, podia, mas a gente não queria se ater a esse detalhe. Se eram microempresas individuais, isto é, empresas que faturam até 80 mil por ano, portanto, é bem pequeno mesmo, nós estamos falando aí de um comerciante que fatura no máximo 3, 4 mil reais por mês, em média, né? Até uma empresa de pequeno porte, que essa sim chega a 200, 300 milhões por ano, né? Agora, por parte dos consumidores, eu presumo de que, como eles estavam, o método de pesquisa foi a bola de neve, isto é, nós partimos do nosso próprio grupo de pesquisas e colaboradores, e como o Rodrigo mostrou no início, tinha um contingente alto de pessoas com curso superior. Então, eu me arrisco a dizer, embora a gente não tenha detectado renda,
que eram pessoas de classe média, né? Pessoas aí de uma renda média, né? Talvez de classe B+, classe A-, talvez elas estivessem assim. De fato, nós não fomos para os bairros periféricos onde tinham menor poder aquisitivo. Nós não tivemos a intenção de fazer esse filtro. Bem. Certo. Temos tempo ainda, professora Márcia? Temos tempo, sim. Temos um tempinho aí. Tá certo. O professor Nelson Furquim, do Mackenzie, falou para a professora Deise e para os demais palestrantes. Vocês perceberam nas respostas o impacto econômico da pandemia, perda de emprego, redução do orçamento familiar, etc., afetando o comportamento de compra e a redução dos itens consumidos? Sim, os relatos, tanto por parte dos consumidores, né, que foram 358 respondentes. Um dos dados até o professor Rodrigo mostrou, né, numa queda, principalmente da categoria aí ligado a cuidados pessoais. E por parte dos comerciantes, Nelson, os relatos foram em torno assim, de 50% a 70% de perda de faturamento, né? Por pesquisas que a gente tem do mercado, a gente sabe que esses pequenos comerciantes, eles têm caixa para no máximo 15 dias. Um pequeno comerciante, ele nem consegue chegar ao final do mês, né? E nas entrevistas, né, qualitativas, eles falaram, olha, 70%, no máximo eu estou conseguindo pagar o básico aqui da minha conta. A gente também perguntou o que ele fez para se adaptar. Muitos tiveram que fazer dispensa de funcionários, cortaram a compra dos fornecedores, então foi um processo em cadeia, sem dúvida nenhuma. E o nosso Ministério da Economia está sinalizando uma queda no PIB aí em torno aí de 8%, 9% no ano, né? Agora, sem dúvida, a grande preocupação é o impacto nesse pequeníssimo varejista, porque as grandes corporações tiveram aumento de faturamento. O Magazine Luiza explodiu, Via Varejo também, né? Quem estava estruturado e pôde ficar aberto também, né? Principalmente os home centers e supermercados, esses se beneficiaram. Quem sofreu mesmo foi quem ou perdeu emprego ou quem tinha um pequeníssimo comércio, que foi o foco da nossa pesquisa. Eu posso colocar uma questão aqui de Goiânia? Sim. Com relação a isso, aqui no bairro, né? Quando eu entrevistei o bairro, fora as feiras, tá? O comércio local, né? Barbearia, cabeleireiro, hortifruti, enfim. Eu vou falar 99, porque, na verdade, eu vou contar um caso que saiu desse aspecto, e, inclusive, quando nós estávamos discutindo sobre a pesquisa, né, nós pesquisadores, eu falei, meu Deus, era deprimente, porque para cada um que eu conversava, nós tínhamos 8 funcionários, agora temos 5, nós ficamos 4 meses fechados, nós estamos perdendo, já perdemos receita, dentro disso que a professora Deise colocou, todo mundo fala em torno de 70%, 80% de perda, né? Então, é sempre uma questão de muita perda no faturamento, perda de funcionários desempregados, né? E aí teve um caso em especial de uma barbearia, que quando eu telefonei, ela estava fechada, mas eu tenho o contato já tinha o contato da barbearia, consegui falar com o dono. Eu falei, olha, a barbearia está fechada, mas agora já pode abrir, você vai reabrir? Ele falou, não, eu mudei de negócio, eu estou vendendo um tapete sanitizante, e, inclusive, eu estou ganhando muito mais do que eu ganhava com a barbearia. Então, foi o único caso, assim, que veio com alguém que deu uma luz e falou, olha, como eu mudei de ramo e eu estou vendendo tapete. Também não sei até quando vou vender esse tapete. Provavelmente, né, existe uma hipótese de que quando essa curva da Covid baixar, ou, enfim, a vacina, ou o que quer que seja,
Se a questão do tapete diminuir, ele volta para a barbearia. Mas o relato é, enquanto eu puder vender tapete, o tapete está rendendo mais do que a barbearia. Mas foi o único caso aqui em Goiânia de alguém que disse que só porque migrou, conseguiu, enfim, ter uma renda igual ou melhor do que a que tinha. Todos os outros tiveram perda. Ok. André, mais alguma pergunta? Bom, posso usar meu poder de orador para fazer uma pergunta também? Sim. Então, contando, porque me veio essa curiosidade, contando os comerciantes, apenas os comerciantes que mudaram o estilo de venda durante a pandemia, né? O comportamento desses comerciantes que vocês conversaram vai continuar pós-pandemia? O que fica, o que passa? Pelo que eu vi, esse não foi o foco da pesquisa, né? Mas vocês conversaram com esses comerciantes e veio essa curiosidade. Bom, com os comerciantes que eu conversei, acho que um deles só falou que ia continuar vendendo só na loja física, normal, né? O da gráfica, por exemplo, que eu entrevistei, que é uma copiadora, também produz comunicação visual, ele mudou completamente a maneira de trabalhar, de atender o cliente, até porque ele passou a fazer entrega, coisa que ele não fazia de maneira nenhuma, né? É curioso isso. De fato, você pensa numa copiadora, numa gráfica, a gente sempre vai buscar o que a gente encomenda, né? Mas agora ele passou a fazer entrega e vai manter isso. E ele declarou que ele está muito mais atento à necessidade, né, do cliente, ele está se esforçando muito mais, principalmente nesses serviços de criação, né? Ele mudou o foco e ele aproveitou o período de isolamento para reformar o local dele. Hoje você entra lá nesse local, tá super bonito, assim, ele investiu bastante, né, para atender. O outro que eu até comentei durante a apresentação, que era o que tem o box no CEAGESP, ele foi quase empurrado, né, para fazer o delivery de tanta gente que passou a pedir, e agora ele está se estruturando, ele não vai abandonar, ele quase que criou duas frentes de venda, a que atende, que continua atendendo lá no CEAGESP, e a outra que ele comanda pessoalmente, inclusive fazendo entregas, que e entregar na porta da pessoa. Então, só que é bem informal, é o WhatsApp mesmo, você tem que digitar ali, item por item do que você quer, ele não tem um site para você habilitar tal, e ele está na dúvida se ele quer estruturar. Ele falou que ele tem medo de crescer demais e perder o controle da qualidade que ele tem hoje. É curioso isso. Ele quer crescer, mas não demais também. Essa foi a minha percepção. Se eu puder, né, você falou mais do lado do comerciante, mas do lado do consumidor, né, e aí eu não tenho base de pesquisa, é só mesmo uma inferência que eu estou fazendo a partir da pesquisa que nós fizemos, das declarações, né, que a pesquisa quantitativa sim, tinha muitas alternativas e muitas categorias que não foram apresentadas aqui, né, pela questão do tempo, mas eu acredito que do lado dos consumidores vai ficar ainda um pouco essa questão do consumo no bairro, porque tendo em vista que as pessoas deixaram de sair de carro, né, porque não podia sair, então ficaram andando mais no bairro, até para caminhar um pouco mesmo, elas tomaram conhecimento das opções do seu próprio bairro, né, e também tiveram uma aproximação no aspecto social, né, mais próxima, né, mais amigável com esses comerciantes, porque era um sentido colaborativo mesmo, né? Não que eles não estivessem fazendo favor, né? Mas é uma transação comercial, mas ficou muito essa integração social. Então, eu acredito que vai ficar muito disso, né? Logicamente que vão voltar a comprar em shopping, vão voltar a comprar nos lugares que compravam antes. Mas uma coisa que eu
também vi muito comentário, é que as pessoas começaram a comentar, nossa, eu estou gastando menos, né? Eu não gastei, eu vi que as minhas despesas, logicamente, não saí de casa, não gastei com entretenimento, com lazer, com nada disso, então sobrou dinheiro esses meses, né? Para quem, obviamente, não perdeu emprego, teve outros problemas. Então, isso também é uma motivação para o consumo local. Olha, eu não tenho que pagar estacionamento no shopping, eu não tenho que me deslocar até o shopping, né? Não tenho que gastar gasolina, se for o caso, né? Então, eu acho que da pandemia também vai sobrar isso. Lógico que é tudo proporcionalmente, né? A gente não sabe, não é que vai uma transformação, mas eu acho que da pandemia vai sobrar isso, né, dessa relação aí de consumidor e comerciantes, né? Posso falar rapidinho? Sim. Com relação a isso também, dos comerciantes com que eu conversei, todos eles vão continuar com as vendas online, porque eles gostaram de vender para outras pessoas fora da região geográfica deles, então eles vão continuar com esse serviço. E uma palavra assim que surgiu muito quando eu conversei com eles foi reinvenção. A gente teve que se reinventar. Então eu acho que essa é a palavra de ordem em todos os lugares, assim, todas as pessoas que tentam fazer algo diferente, então tem que se reinventar. Então essa palavra veio muito à tona sempre que eu estava conversando com eles. Né? As lojas de confecção tiveram que se reinventar, o agricultor também teve que se reinventar, porque ele não tinha esse hábito de vender via WhatsApp, nem de atender as pessoas no domicílio. Então, eu acredito que esses hábitos também mudaram para as pessoas, e para as pessoas também que venderam, eu acredito que vai continuar ainda pelo menos, se não por largo, né, a longo prazo, mas eu acredito que vai continuar assim. Acho que é uma relação também que veio para ficar, eu acredito, né? Porque as pessoas mais uma. experimentaram uma nova situação e se adaptaram a ela. Isso. Bom, eu agradeço muito aí, eu vi aqui no chat, né? Tem muitas pessoas que estão parabenizando as professoras que falaram, né? A gente só tem a agradecer. E eu já anotei aqui, eu já colei todos os e-mails e a gente vai disponibilizar então as apresentações aí do PPT. E então assim, agradeço aos colegas do CICO, né, aos participantes aí, né, e anotaram, o André podia compartilhar novamente o link para pegar o certificado. Aí entrando nesse link tem as orientações e vocês conseguem aí um certificado, né? E acho que a gente teve, espero, né, que tenham sentido que tenhamos tido uma tarde aí aproveitosa, né? Porque com muitas informações e muitas ponderações, né, sobre esse comércio local, sobre essa relação, sobre essa transformação, né, de comportamentos e de perspectivas, até de relacionamento mesmo, né? E então eu espero que tenha sido útil aí para todo mundo, né? E nós vamos disponibilizar agora no final. Deixa eu só compartilhar aqui a tela dos desculpa aqui. Eu estou compartilhando aqui uma tela com os nossos contatos, né? Então, se alguém quiser escrever, tem o site da professora Simone Tuso, e também estou fazendo um merchan aqui do Memorial do Consumo, né? Que é um espaço do PPG-Com, né, da SPM, uma plataforma digital com interface na comunicação e consumo em diversas perspectivas e linguagens. Então, lá tem uma categoria de memória, de campanhas publicitárias mais antigas e que ficaram, assim, são paradigmáticas, tem alguns ensaios sobre artigos dos professores, tem também relatos, né, e de memórias de consumo mesmo. Então, vale a pena, assim, vocês visitarem, né, memorialdoconsumo.spm.edu.br e participarem, né, e também desse novo espaço aí, que tem bastante material bem interessante. Se quiserem, podem nos escrever também com sugestões, né, com material que provavelmente viável de ser postado, que a gente é um espaço, uma plataforma aberta, né? Claro que tem
passa, né, tem que enviar o material para a gente fazer uma análise e tal, mas é um espaço, a ideia desse espaço é essa também, né. A professora Cristina Helena, como disse, ela teve um outro compromisso, né, nessa época de webinars que não acabam, né, mas eu agradeço também aqui, né, todo o empenho dela na realização desses webinars do Estrito Senso, né, ao André também, que ajudou muito aí, porque vocês já perceberam que eu me perco um pouco, né, quando tem duas coisas para fazer na tecnologia. Então é isso, né, e então acho que a gente já pode ir finalizando, né, esse nosso bate-papo, que foi muito legal, que foi bem interessante, né, e quem sabe, né, mais para frente, mais para o final do ano, a gente tem aí mais uma atualização da pesquisa, né, para a gente compartilhar e conversar um pouco mais sobre isso, tá ok? Então, boa noite a todos, obrigada. Deise, quer falar alguma coisa? Não, e é só agradecer especialmente aí a colaboração de todos, porque a nossa pesquisa teve verba zero, contou com super boa vontade de todos e mandaram informações muito valiosas, especialmente ao Rodrigo, que disponibilizou a plataforma dele, né, pessoal, né, da empresa dele, para receber a pesquisa quantitativa, fez toda a compilação, então foi um privilégio para a gente, né, ter todos esses recursos com quase nenhum investimento, a não ser de tempo, energia, boa vontade e muito amor pelo que faz. Obrigada, para mim também foi maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, boa noite, muito obrigada pela oportunidade, um abraço e estamos aqui. Simone? Márcia, querida, e todos vocês, todos os pesquisadores, muito obrigada, um privilégio estar aqui, um privilégio conversar, tá? E que seja realmente o primeiro de muitos outros que a gente possa fazer dentro dessa mesma temática, viu? Muito obrigada, um beijo. Legal. Ok, gente, então, aí tudo de bom para todo mundo e até a próxima, né? Até. Se quiser. Obrigada, Márcia. Obrigada, Deise. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tô aqui. Opa, aqui. Pronto.